Eu peguei Sim. aqui hoje, eu peguei o Vinha de Luz, tá? Uhum. Para a gente começar, fazer só a leitura. Hum. Ó, eu também Eu tenho, vou, ó. é, eu vou começar pelo prefácio. Brilhe vossa luz, meu amigo. No vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado, durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esboço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951, que foi prefaciado esse livro, tá? Então, nós vamos fazê-lo a partir de agora. Eu vou passar para quem vai fazer a próxima página, tá ok? Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus nesse instante que possa derramar a sua luz
as suas bênçãos através dos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa tarefa simples, mas de tanto significado e importância para nós mesmos. Porque através do estudo deste livro, podemos encontrar as respostas, o caminho, as orientações daquilo que devemos realizar e daquilo que não devemos, para que o sol do Evangelho brilhe em nossa intimidade. Porque foi para isso que viemos. Então, Jesus amado, que as tuas vibrações de paz, de lucidez, de sabedoria se façam presentes nestes momentos em que estaremos juntos, envolvendo a todos nós, a todos os nossos familiares, para que eles recebam também das bênçãos e das vibrações do teu amor, da tua paz, da tua luz. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus. Bem, tá dando uma travadinha aí, né? Eu já observei. Mas se vocês pararem de me ouvir, é só me avisar, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de hoje, né? Começando, fazendo um pequeno resumo do capítulo da queda de Otávio, né? Capítulo 7, né? Val, um minuto só. Essa página que você leu é do Vinha de Luz? Isso? Sim, do Vinha Tá. de Luz. Não, porque eu fui ver agora, Eu, eu tenho. Tá, eu mando também, eu vou mandar para vocês. tá bom, Eu mando lá pelo Zap, tá? tá bom. Então, para que a gente faça só um pequeno resumo, né, do estudo anterior que a Miriam deu, né? Capítulo 7, a queda de Otávio, né, que traz a história dele, conta a história dele, né? Que após 30 anos de preparação no mundo espiritual, na coluna Nosso Lar, né, ele reencarnou saudável, né, com a mediunidade voltada para consolar todas as pessoas, né? E o casamento não estava na sua história, né? No seu planejamento, né? Ele manteria solteiro, né? Para ir e abrigar os 5 amigos, né? Que vinham também junto, né? Com ele para ajudá-lo, né? Nessa tarefa, né? Abençoada que ele planejou ter. Nos 30 anos que antecederam a sua reencarnação, quer dizer, ele ficou 30 anos se preparando para vir, né? E, infelizmente, não conseguiu, né? Já reencarnado aos 19 anos, ele começa a ir para a vida, vamos dizer assim, menos vigilante, né? Época 19 anos, 20 anos, época dos hormônios aflorarem, né? A questão sexual, enfim. E aí ele começa a abusar dessas faculdades, né? E as coisas não vão bem. Ficou órfão de pai, desamparou aqueles 6 amigos, ainda crianças. Na verdade, eram 6 amigos, lá em cima está errado.
órfãos como ele, né? Ele iria recebê-los e eles o iriam ajudar na tarefa abençoada que havia sido planejada para ele. Casou-se por violência, teve um filho, esposa e filho passaram a atormentá-lo. Depois ele se transformou em alcoólatra e morreu, né, com sífilis aos 40 anos, sem construir coisa alguma no terreno do bem, porque ele não chegou nem a começar a tarefa dele, né? Então, hoje nós vamos ver aqui o capítulo 8, que é o desastre de Acelino. E André começa esse capítulo assim: ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Aqui ele faz uma metáfora, né? A maneira como ele fala, né? Falando que estava em bancarrota, né? Espiritual, que foram derrotados, né? E que Deus não estava pobre. Ele aí faz uma metáfora, né? Com essa questão do tesouro também, né? Ele coloca tesouro divino. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu: Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Então, ele chega, né, tentando, o Acelino, né, ele chega tentando levantar o moral de Otávio, né, falando que estavam em bancarrota e tal, mas que Deus dava sempre, né, o tesouro das oportunidades, né, e tentando dar uma levantada, né, como diz aqui, né, parecendo mais encorajado. Aí ele diz, né, você perdeu a partida porque não jogou, e eu perdi jogando desastradamente, porque o Otávio, ele não chegou a iniciar a tarefa dele, né? Ele não chegou a iniciar a tarefa dele. Mas ele sim, né? O Acelino sim. Aí ele diz: tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico tempo, né? Mesmo assim, confio na providência, né? Então, ele fala que ele ficou 11 anos no umbral, né? Ele vai explicar mais adiante, né, a situação que ele se encontrava nessa zona, né, inferior, como é que foi esse processo. E aí, nesse instante, interveio Vicente, né? Vicente é aquele médico, né? Acrescentando, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres, né? Então, também querendo dar uma tranquilizada, porque o negócio vamos dizer assim, o negócio era sério, né?
não era qualquer coisa. Eu vou só dar uma interrompida aqui um instantinho, que tem um negócio que está fazendo um barulho aqui no meu computador. Só um instantinho, gente. Hum, só um minuto. Pronto. Estava me incomodando. É que estava me incomodando aqui. Ai, super. Qualquer coisinha ele. Então, eu parei aqui, né? Sejamos, porém, lógicos. Aqui nesse instante interveio Vicente acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres, né? É uma grande verdade, né? Nem todos nós, quando reencarnamos, né, cumprimos as nossas tarefas, realizamos tudo quanto prometemos, quanto pedimos, né, que nos fosse dado em forma de oportunidade para vencer as nossas dificuldades do passado, e nem sempre nós conseguimos. Invariavelmente, nós, normalmente, não conseguimos fazer tudo que prometemos, né? Por causa dos desvios, dos atalhos que pegamos, das facilidades que nos chegam, das influências que recebemos, porque agasalhamos essas influências, né? Então, é como ele disse, nem todos ganham nas provas terrestres. São poucos, são bem poucos os que ganham. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, né? Isso é Vicente falando com André, né? Perdemos lamentavelmente na luta. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, André, né, Luiz, ele fala como é importante, interessante conhecer a história do Acelino, né? E que ele, quando estava no mundo físico, né, André Luiz, ele nunca se tocou, né? Ele não compreendia, não tinha afinidade, não, né, não convivia com essa questão da parte espiritual, né? Ele nunca buscou, né, isso. Então, ele não compreendia o que seriam as tais tarefas espirituais. Acelino sorriu e obtemperou: minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando: também parti de nosso lar no século findo, século XIX, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui, né, para o mundo físico enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Vejam aí quanto de expectativa, né? Quanto de valor se dava à vinda dele
para o mundo físico e o quanto, né, os mensageiros em nosso lar aguardavam, esperavam com esperança de se abrir um novo caminho de trabalhos, né, através da vinda desse irmão com essa tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Vejam só. Porque quando você vem com uma tarefa dessa, você vem com o corpo físico preparado para ser médium, né, ostensivo, como era o caso dele, né, e ter condições de realizar, construir nessa tarefa que Deus estava dando a ele como oportunidade de ressarcimento, provavelmente, do passado. Porque ele não era, deu para notar que ele não era nenhum espírito nobre ainda, né? Mas não faltaram as providências para que ele se felicitasse, dando-lhe a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. O casamento estava no planejamento dele. Ruth, minha devotada companheira, incumber-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Vejam só, né? Quando alguém vem com uma tarefa maior, assim, né? Com uma mediunidade tão bem preparada, como preparada no mundo espiritual, né? Para exercer a tarefa a contento, a tarefa que ele foi oportunizado a contento, ele tem que ter a retaguarda para que ele possa cumprir, né? Então, ele iria casar, né? Estava dentro do planejamento dele, casar com a Ruth, que era uma pessoa, um ser humano, que iria ajudá-lo, que não iria atrapalhar, que não iria colocar empecilhos na sua tarefa mediúnica, no trabalho que ele tinha que realizar. Então, ele teve todo o aparato, ele teve saúde do corpo, ele teve saúde da mente, não era nenhum desequilibrado, né? Saberia lidar com a vidência, né? A audiência, a psicografia, a psicofonia, ele saberia lidar com isso, porque ele veio preparado. E ainda teria na esposa a companheira dedicada que o auxiliaria, que não atrapalharia, que o ajudaria na tarefa, para que ele pudesse cumprir essa tarefa, né? Tem hora que aqui não vai. Agora passou demais. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível, quer dizer, ele participava de um grupo espírita, né? De um grupo também doutrinário, em que os irmãos desse grupo confiavam nele, né? Eles viam nele uma possibilidade de realização de muitos trabalhos, de muitas tarefas com êxito, né? Pelo o tipo, né, de mediunidade que ele tinha, e então eles confiavam e que na proteção que ele tinha, né? Tanto da casa espírita a qual ele participava, né?
tanto quanto daqueles irmãos que estavam em nosso lar, que o ajudaram também na preparação e que seriam os seus, vamos dizer assim, orientadores, né? Orientadores, espíritos beneméritos deles, benfeitores espirituais que o iriam ajudar, né? Amparar, proteger, orientar, inspirar, né? A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material, né? Ele veio com a vidência, com a audiência, com a psicografia, né? E aí psicofonia, a mesma coisa, mesmo canal, e foi se perdendo. As pessoas achavam ele vamos dizer assim, um médium fabuloso, né? E com várias possibilidades, né? De tarefa espiritual dentro da casa espírita, né? E aí começaram vamos dizer assim, só para entender, né? Como uma pessoa que vem tão bem preparada no mundo espiritual, reencarna, né? Com essa idade, ele já estava com a sua esposa, aquela pessoa amiga que iria também ajudá-lo, a fortalecê-lo diante de uma tarefa tão significativa, onde ele poderia ajudar tantas pessoas e se ajudar, né, também, né, elevando-se. E aí, como todo mundo nota que ele tinha a faculdade da vidência e tal, e tal, e tal, começavam, é claro, a dizer, né? Ah, que maravilhoso, né? Isso aí não está aí, mas está implícito, né? Está implícito. Elogiando, né? Muitos elogios, muitas tudo que a pessoa fazia, falava era maravilhoso, e que só ele fazia assim, e que ele era uma pessoa muito especial, enfim, essas coisas todas. Foram o quê? Trazendo para ele colocar para fora situações, dificuldades que ele trazia, que as pessoas não conheciam, mas que ele trazia. Era muito orgulhoso, vaidoso, né? Então, isso tudo foi inflando o ego dele, inflando, inflando, inflando o ego dele, né? Até que ele resolveu, como coloca aqui, né? Não me dispus, entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. E aqui a gente pode fazer um adendozinho, depois a gente, mais adiante, vai ter tempo para falar, espero discutir aí o assunto. Né? Um médium que se dedica a ser médium com Jesus e que se está na doutrina espírita, ele tem obrigação de ser um homem comum, um homem ou uma mulher comum, né? A ter a sua profissão, o seu trabalho, e não a viver do trabalho espiritual, não fazer da tarefa espiritual uma profissão religiosa, que é o que nós vemos aí em toda parte, e que também pode acabar existindo dentro da doutrina espírita, não dentro da doutrina espírita, mas no núcleo espírita, né? Porque isso é realizado por alguém que ainda não tem o seu caráter maduro e ainda
pende para um lado e para o outro, da vaidade, do orgulho, né? Justificando, enfim. Isso aí a gente deixa em aberto aí para depois vocês, a gente conversar sobre isso. Então, é só para fazer um adendo, né? Toda pessoa espírita e médium espírita, ele se dedica no tempo que lhe sobra do trabalho que ele tem para o sustento dele, da sua família, e aí ele se dedica o tempo que ele tem. Não é para cumprir horário de trabalho, porque lá não será um trabalho comum. É um trabalho em que você recebeu de Deus tudo o que você precisava para exercer uma tarefa espiritual que vai lhe engrandecer, que vai lhe fortalecer, que vai lhe trazer, deixa eu admitir, que vai lhe trazer benefício e também vai beneficiar as outras pessoas, porque ninguém nasce com uma tarefa se ela não tiver sido preparada e se com o intuito de ajudar aos outros, aos seus semelhantes, pela palavra, mas principalmente pelo exemplo, né? Porque a gente não pode ser alto-falante de doutrina espírita. A gente tem a obrigação de colocar esse conteúdo, todos esses postulados na nossa própria vida, porque senão de nada adianta. Deixa eu ver onde que eu parei. Então, ele coloca aqui, né? Inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Olha só o que ele fala aqui, né? Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Porque quando ele veio, ele sabia que ele ia trabalhar, que ia ser difícil, que ele ia trabalhar, que eu digo na profissão que ele escolheu, né? Aquilo que ele se dedicou para sustento da sua família e também para a evolução dele, né? Porque tudo gera evolução. Se bem realizado, tudo gera evolução na nossa vida. Então, ele sabia que ele passaria por momentos mais, vamos dizer assim, um pouco difíceis, não, sem fartura, vamos dizer assim, não eram nem difíceis, sem fartura, mas que mais tarde, ele teria, não estou dizendo fartura, mas ele teria uma vida mais folgada, porque a espiritualidade providenciaria isso. Então, ele não se dispôs a esperar, como ele fala aqui, pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após os meus testemunhos no trabalho. E provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Espera aí que fugiu. Esse, esses Esse meu laptop aqui, ele é tão sensível, qualquer coisa, movimento que eu faço, ele agora saiu da página. Aqui. Não era meu... Aí ele questiona, né? Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Ele se coloca. Se todos pagávamos
por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Ele questiona, né? Era o pensamento dele, né? Porque ele foi aguçado, o ego dele foi inflado. E aí veio à tona a persona, né? Aquela pessoa que ele era na intimidade, que ele vinha com essa tarefa para poder justamente se desfazer dela, dissolver tudo isso, o orgulho, a vaidade, enfim, uma série de coisas através do trabalho, da humildade, do respeito, da caridade, de ter empatia pelo próximo, enfim, uma série de coisas. Então ele diz: não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé agravavam-me. Ó, amigos inscientes, né, sem ciência do caráter sagrado da fé, agravavam-me as conclusões egoístas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Então, ele caiu no golpe, né? No golpe, no canto da sereia, né? É o canto da sereia. Acho que todo mundo conhece, né? Que são várias coisas. É o dinheiro, é o sexo, é o poder, né? É a pessoa, né? Ter aquela posição, né? Enfim, várias coisas aí que a gente conhece. Então, ele fala: admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, quer dizer, como se a mediunidade, essa faculdade, fosse dele. Ele estava sendo intermediária dela naquele momento, né? Mas não era dele, aquilo era um empréstimo, né? Assim como tudo que nós temos na nossa vida, né? São empréstimos, então nós temos que trabalhar bem aquilo que nós recebemos para poder fazer com que aquilo se transforme em, em tesouro do nosso coração, né? Alguém fez gol, que está uma gritaria danada, não sei se vocês estão ouvindo. Então vamos lá. Debalde, quer dizer, em vão, né? Em vão, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Os amigos espirituais, aqueles que o prepararam, que estavam auxiliando, que tinham a incumbência de auxiliá-lo, orientá-lo, falavam: não é por aí, você está enganado e tal, você olha, você está no erro, você está indo por um caminho que não é correto, desperta e tal, e tal, e tal, né? Mas era em vão. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno, quer dizer, os companheiros encarnados que viam a atitude dele, né? Que estava em atalhos terríveis, né? Que trariam dificuldades imensas para ele e, no caso, também para o grupo que ele trabalhava, né? Porque uma pessoa que realiza um trabalho que não está em consonância, em sintonia, em vibração com o que é pedido, e o que é pedido é o trabalho com Jesus. A mediunidade com Jesus é muito diferente da mediunidade. Porque mediunidade todos temos, uns mais, outros menos, mas todos temos. Então, esses companheiros, eles chamavam ele, né, companheiros encarnados, né, ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior, diz a Celina.
e fixei meu ponto de vista. Quer dizer, bati o pé e disse, não arredo, esse será meu caminho. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Veja só. Arbitrei o preço das consultas, qualificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas. Oi? Oi? Alguém falou? Não? Eu escutei alguém falando. Então, ele fala, arbitrei o preço das consultas com bonificações, o consultório encheu-se de gente, né? Ele fala, interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Agora eu pergunto a vocês, que tipo de gente procurava ele? Pessoas iludidas. Exatamente. Pessoas iludidas. E isso serve muito para nós, né? Para todos nós que estamos na Terra, né? Porque ele dava consultas. Então, a pessoa chegava lá e falava assim, Celina, queria saber, queria ver seu guia aí, os benfeitores espirituais, o que que eles acham, né, que eu devo fazer? Eu devo comprar casa nova ou não devo? Eu devo escolher entre quais pessoas que estão interessadas em se casar comigo, né? E por aí vai. Eu compro carro, não compro carro, né? Só acha que o que que eu posso fazer para ficar boa desse trem que pegou aqui o meu braço e causou um problema de doença? Então as pessoas procuravam ele para isso. Eram pessoas, como disse a Denise, iludidas, né? Iludidas. E ele reforçava isso, né? Porque ele era um médium que tinha vidência, que tinha audiência, né? Que tinha uma mediunidade ostensiva, e todas as pessoas acreditavam que ele pudesse orientar em todas as formas, né? Quer dizer, e mais ou menos é isso que, dado cada um a sua parte, né? A gente vê pela mídia, pelos meios, né, de divulgação, quantas pessoas se perdem, né? Quantos médiuns se perdem nesse caminho, né? Do negócio, né? Do negócio fácil, né? Da mediunidade, né? Enganando as pessoas, né? Porque se a gente aprende, são pessoas que elas vão para a casa espírita, que é uma escola que tem que esclarecer, que tem que consolar, em primeiro lugar, né? E cuidar, para receber as bênçãos de Deus, vindas através dos benfeitores espirituais. Mas não querem ter trabalho em se modificar, não querem ter trabalho em estudar, em colocar em prática aquilo que Jesus nos pediu que fizesse, porque não é nada mais que isso que a doutrina espírita nos pede, né? Ela nos pede que façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, é muito fácil quando a gente coloca a resolução da nossa vida nas mãos do outro. Faça o quê? Resolvo como?
tem alguém para me orientar o tempo todo, tem alguém para me dizer o tempo todo o que que eu devo fazer. Mas quem é essa pessoa? Eu penso nisso. Uma pessoa que passa o dia recebendo pessoas e dando orientações, né? Sem respaldo, sem respaldo de Jesus, do Espiritismo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não ser enganado, para não ser iludido. Nós temos a nossa parte e temos também que enxergar a parte de cada um, porque as pessoas, elas vêm com uma tarefa e a gente não pode esquecer de observar também o comportamento dessa pessoa, né? Se ele teve esse comportamento, com quem ele sintonizava? Com quem é que ele está sintonizando nesse momento? Com Jesus, com os espíritos superiores, aqueles que fizeram, ajudariam, amparariam ele, orientariam ele, ou aqueles outros, né, que estavam ligados à parte material, à parte do negócio fácil da mediunidade. Então, a gente também tem que prestar atenção, né? E normalmente a gente adula, né? Falando de modo geral, a gente adula, elogia muito, acha maravilhoso, mas se esquecendo de que isso nós não estamos fazendo um bem à pessoa, porque nós não sabemos qual é a pedra de tropeço de cada um, né? Assim como nós muitas vezes não sabemos a nossa própria. Então, é um tema bem grave, né? Esse. Então, ele continua aqui. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Você imagina, né? Tudo quanto era problema, iam perguntar a ele. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho, as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Acho que A está quem bem que ele claro estava aqui, né? servindo, né? A Deus ou a Mamon, né? Qual era o senhor dele, né? E você Isso. veja, né? Tão preparado, assim como nós também, né? Vamos fazer a nossa parte, que a gente não sabe o que a gente fez, o que a gente faz ainda, mas quanto preparo existe para a nossa vinda, né? Isso nos serve também para a nossa vida, mesmo que a gente não seja um médium assim, mas todos nós fomos preparados para as realizações que devemos ter em nossas vidas, e invariavelmente falhamos ainda, né? Por estarmos mais envolvidos com as questões materiais, imediatas, né? Esquecidos de que somos imortais, né? E de que viveremos eternamente, né? E vamos ter que conviver com as questões, né? Que nós deixamos para trás, né? E que complicando a nossa vida, né? Valéria, Nesse... Oi. é, a- no caso, a- ele acabava trabalhando para as pessoas iludidas. E esse era o tipo de pessoas que estavam indo lá. E no caso, o tipo de espíritos que estavam ali contribuindo para que ele fizesse isso, o ganho deles era a queda dele.
né? Porque o trabalho desses tipos de espíritos é justamente levar pessoas que foram com boas intenções a cair, né? A ter a queda. Esse é o ganho desses tipos de espíritos, né? Às vezes não é nem a pessoa especialmente, pode ser, mas às vezes não é nem em relação só à pessoa, mas sim a causa, né? A causa, entendeu? Sim, A é. causa, a causa do bem, entendeu? Toda pessoa que faz o bem, que tenta renovar, tenta realizar alguma coisa no sentido do bem, né? Do amor, da caridade verdadeira, né? A gente tá aqui está falando de coisa verdadeira, não daquela que a gente fala da boca para fora. Ela tem uma resistência, encontra uma resistência do mundo espiritual, né? E ele vai criar empecilhos para que aquela pessoa não consiga o seu intento de realização no bem, né? Agora, quanto mais aquela pessoa se esforça em superar o mal e exercer o bem, mais forte ela vai ficando, entendeu? E Então, mais proteção ela existe. vai tendo, né? Não, a proteção todo mundo tem sempre. Só que quando você opta por um caminho, que foi o caso dele, né? Ele optou. Ele optou. De livre e espontânea vontade, ele optou. Ele se É, colocou à ou, disposição, né? é, Da... ele, ele se colocou à disposição dessa espiritualidade, vamos dizer assim, inferior. Que até hoje ela está aí, né? Ela ganha novos adeptos, né? Porque ninguém quer pensar, ninguém quer raciocinar, ninguém quer sofrer, todo mundo quer saúde, bem-estar, todo mundo quer vida boa, vida fácil, né? Alegria, felicidade. Tanto é que o que que a gente vê? A gente não vê na internet, nas redes sociais, fotos de pessoas chorando. A gente só vê todo mundo lindo, maravilhoso, né? Cabelo feito, isso, é aquilo, são as conquistas, as coisas boas que a pessoa faz, né? Então parece que a vida é aquilo, mas a vida não é aquilo. Aquilo é um momento da vida, né? E o mundo espiritual inferior, ele trabalha com isso. Então, para que que você vai se preocupar com isso? Tem alguém que vai lá no fulano, fulano vai te orientar, vai isso, vai aquilo, você não vai ter problema nenhum. Então, a gente não quer ter trabalho. Então, a gente aceita, porque dentro de nós ainda há essa preguiça, entendeu? Ainda há essa preguiça. Eu não quero me responsabilizar pelos meus atos, eu não quero ter que tomar determinadas atitudes, eu não quero mudar, eu estou bem assim, eu gosto de ser assim. Então, você se deixa envolver, né? Mas porque você tem dentro de você, você tem, o plug, né? É a tomada macho e fêmea, né? Que pluga ali, e porque se não fosse diferente, não conseguia conectar, né? Então, você abre uma brecha e deixa que aquilo tome conta da sua vida. Foi a opção que ele deu. Então, essas entidades, elas ganham, para que o ganho delas é desfazer o grupo, vamos dizer assim, né? Uma corrente de bem, de amor, de solidariedade, de caridade, de pensamento no semelhante, para aquilo desfazer, entendeu? E as pessoas ficarem separadas, distantes do objetivo de cada um de nós, que é a nossa melhoria, que é o nosso aperfeiçoamento, entendeu? E muitas vezes pode ser que tenha alguma coisa contra um processo antigo, contra a pessoa, especialmente, individualmente, sim. Mas se essa pessoa ela já superou ou está em fase de superação, com a ajuda que ela recebe do alto, e a dele não era pouca, né? Não era pouca. Ela consegue superar. Ela pode dar uma baqueada ali, mas ela consegue superar e ir em frente, entendeu? Porque ele estava envolvido por espíritos inferiores, né? E não superiores. Nesse momento, mas que espíritos ainda, né,
inferiores, mas inferiores no sentido do moral, da moral, né? Do trabalho no bem, mas super inteligentes, né? Porque eles são super inteligentes. Eles se ligam justamente às nossas fraquezas, eles conhecem as nossas fraquezas. Então, o acesso a nós é muito mais fácil pelos espíritos menos Valéria, elevados, né? Do que. Pode falar, Teresa. esses espíritos com os quais o Arcelino sintonizou, seguindo esse caminho, são os espíritos opositores de Jesus. Fazem parte, né, todos esses espíritos que se opõem a Jesus, que a gente lê em outras obras, principalmente do Manuel Filomeno, depois dito por Dr. Bezerra nessas obras e tal, que existe sim, existem muitos espíritos em oposição a Jesus e que fazem uma tremenda, é uma coisa horrível em relação a todos os ensinos evangélicos. Isso é tudo muito perigoso realmente, né? É. Mas a gente não pode. Isso existe, claro, né? Mas a gente não pode esquecer de que a gente tem a proteção. Então, tudo depende de nós, não é deles, é de Sim, nós, claro, né? claro, é a É, sintonia, né? é a sintonia, exatamente. É aquilo que você ainda está ligado, que embora as pessoas possam não ver, não saber, né? Nem cogitar, mas na tua intimidade ainda existe, né? Aquela vaidade, aquela vontade de ter poder, né? De ser uma pessoa que é conhecida, é reconhecida. Então, eles nos atraem pelas nossas fraquezas e se ligam a nós por elas, por uma comunhão de pensamentos, né? De sentimentos. Então, por isso que o trabalho de reformulação íntima é tão importante para que a gente possa se enxergar como é e mudar, né? Nos desligando dessas entidades, né? Que vivem para isso, né? Um dia irão se libertar também, porque são como nós, espíritos em evolução, né? Um dia irão se afastar de tudo isso, né? Mas cabe a nós, né, fazer a nossa parte. Então, nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave a Celina. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Então, veja o que ele diz aqui, né? A morte pegou de sopetão, né? E arrancou-me a fantasia. Desde o instante da transição, desde o momento que ele atravessou, né, o portal da morte, vamos dizer assim, da desencarnação, né? A ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, quer dizer, aqueles que já se encontravam desencarnados, rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais e etc. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Uma grande obsessão que ele se meteu, né? Uma grandiosa obsessão, né? Em Olha aí o virtude. porquê dele ter ficado 11 anos no umbral. Exatamente.
Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Ele rasgou, né? É como alguém estuda, 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 depois rasga tudo, entendeu? Enterra tudo. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso, espiei a falta, né? Entre eles, entre o remorso e a amargura. Então, imagina como foi doloroso. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Como isso foi doloroso, né? Arcelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes, fundamente sensibilizado. Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Arcelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. Apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Isso foi um caso bem, né? Bem, ele fala, né? Não foi homicida, ele não matou ninguém, nem, nem roubou nada, não destruiu o casamento, né? Não feriu ninguém, isso, assim, não agrediu a ninguém, né? Não desrespeitou lares alheios, né? Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa. Viciados da crença religiosa, que eram aquilo que aquelas pessoas eram, né? Indo a ele, pedindo orientação. Ah, eu faço o quê? Né? Diz aí, o que que eu faço? Né? Então, viciados da crença religiosa. Porque a religião não é isso, né? Delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Quer dizer, porque ninguém pensava ali, né? Não tenho desculpas, porque estava esclarecido, né? Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Ele foi pedra de tropeço para muitos irmãos, né? É. Nossa, É, é muito chocante essa história dele, muito. é Ao mesmo verdade. tempo comum, né? Muito comum. Verdade. Não precisa ser É, médium. não precisa ser médium. Né? Uma curiosidade que eu tive é que eu vi aquele filme Os Mensageiros e eu achei que o Otávio e o Aniceto colocaram só no personagem, a história dos dois no personagem do Otávio, ou eu estou enganada? Eu não estou bem lembrada do filme agora. Porque Eu não vi. Ah, aquele que era o Otávio, ele teve a mulher com o filho que veio hum. atormentá-lo e ele aparecia também fazendo consultas cobrando. E depois, quando ele desencarnou,
Ele foi pego Eles, pelos... eles devem ter misturado, né? Porque não É, dava para não dava para contar de todo mundo, né? Eles de todo colocaram mundo, Aniceta e Otávio é. num só. Não, é o Otávio. Otávio e a Celino, E Acelino, Acelino, né? É porque isso mesmo. os nomes são, É, eles devem ter parecido. feito um mix, né? Acho que Porque fizeram, porque pela é, descrição bate com os dois personagens. Quer dizer, eu vi, mas eu não estou bem lembrada. Não, é Eu vi no verdade. início, Eles mas colocaram o Otávio, é verdade, eles colocaram o Otávio como o médium que cobrava as consultas que fazia. O Otávio. na Né? verdade, não era o Otávio, era o Acelino, mas eles. Era Como Celino. não dá para contar, porque senão se entra um personagem, né? Você tem que contar a história dele e não tem tempo, né? Não tem É verdade. Não condição tem de tempo hábil. fazer. É porque Mas eles são bem querem. diferentes as duas histórias, né? São bem diferentes, São bem Não diferentes. sei como eles juntaram, né? São bem diferentes. É eles porque eles colocaram querem Otávio, né, com... passar a mensagem, né, de o que não deve ser feito, a falha É, do médium, É. né, o fracasso do médium, como o médium fracassa, né? Agora, isso mesmo. Valéria, posso fazer uma pergunta? Pode? Deixa eu te fazer, Claro. deixa eu fazer uma pergunta só. Quando a pessoa trabalha com a mediunidade, que cobra, né? As histórias que a gente escuta, pelo menos que eu escuto, é que essa mediunidade, com o tempo, a pessoa vai perdendo. Uhum. Isso é verdade? Acontece isso mesmo? O que acontece? Ela vai se perdendo, né? Ela vai se perdendo, porque aqueles que assessoram essa pessoa, os espíritos, vamos dizer assim, os seus benfeitores, né? Guias, mentores, eles vão se afastando da pessoa Você quando ela toma esse afastou. caminho. Eles vão se afastando. Eles falam, quer dizer, eles sopram, né? Eles tentam Intuem, né? ajudar, influenciar positivamente aquela pessoa, como foi falado, né? Não sei se você estava no início, dizendo, não é por aí o caminho, você está no caminho errado e tal, e tal. Mas quando eles veem que a pessoa não quer, ela não muda, eles se afastam e deixam a pessoa à sua própria sorte, né? Porque ninguém pode tirar o livre-arbítrio de cada um, né? Nem Deus faz isso, que dirá seus, né, irmãos que estão à nossa frente, mas que ainda nem podemos chamar de espíritos puros, mas são irmãos que nos auxiliam muito, né? Na retaguarda. Então, eles se afastam. E aí, aquela pessoa que está sob a influência má, negativa, né, de espíritos pouco elevados, bem pouco elevados, ela fica à mercê deles. Então, o que ela Inclusive, diz, as coisas que ela inclusive, fala, são mentiras, não são verdadeiras, não são coisas inclusive, verdadeiras, entendeu? Então, ele fica esses feito uma marionete na mão. E ele não vê, porque ele está fascinado. É o processo de obsessão, de fascinação, em que todo mundo vê e a pessoa não vê. E ele fica à mercê também desses espíritos inferiores, né? Porque aí Sim, os espíritos inferiores acabam tomando o lugar dos outros, né? Dos exatamente, benfeitores. é isso que eu estou falando. Os benfeitores se afastam e ele fica comandado pelos espíritos inferiores, que dão os nomes de espíritos superiores, É porque eles são entendeu? inferiores moralmente, né? É, Mas É, são é, inteligentes. eles são é. inteligentes, eles são, moralmente, eles não são evoluídos, né? E nem quer, não, não, eles se rebelam contra isso. Então, ele, E tem né, aqueles é como você zombeteiros, vê uma né? Que pessoa que até. fala, né? Eu recebi uma mensagem da Virgem Maria, né? Tem gente que acredita, né? Entendeu? É. Então é isso. Recebi uma mensagem. Será que fulano tem condição de receber? Não, Né? não. Um espírito
como É. esse, né? E é Então, pela, e eles dão sempre nomes importantes, nomes que passaram pela terra para ser um ponto importante para eles, entendeu? A pessoa, não, mas recebe credibilidade, né? Para ter para dar credibilidade. credibilidade, a credibilidade dos iludidos, né? A credibilidade dos iludidos, né? Exato. Estão falando dos Porque se você iludidos. pegar a mensagem e for ler com cuidado, você vai ver que não é lé com cré. Tem Agora, aqueles que são zombeteiros, né? Fazem para até ridicularizar o É, médium mesmo, né? é, ainda, assim, né, em estado de invigilância, né, a pessoa ela é, como é que se diz? Ela é possuída por esse tipo de espírito, né? Porque a pessoa não raciocina, né? Não pensa. É, é aquele negócio, eu recebi a mensagem da Virgem Maria e eu acredito nisso, é, acredita porque está diante da ignorância, né? O desconhecimento, o despreparo, porque à medida que as pessoas, o que ele fala ali, né? É, tem o estudo, tem os benfeitores encarnados, desencarnados, que estão lá ajudando, falando, e a pessoa é, também diante da fragilidade, né, dela, ela se deixa influenciar. É porque esse tipo de espírito, eles são muito inteligentes, eles vão na fraqueza da pessoa, né? é. Elogia ele, a vaidade vai brotar e a gente É. vai, né? E a Então, gente ali a tem gente que, vai poder. é uma coisa muito fácil de se ver, né? Se a gente sabe como a gente é, para a gente se blindar contra uma situação dessa, né? A gente sabe como a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, as dificuldades, as nossas fraquezas, né? Como que a gente Exatamente. vai sintonizar com um espírito tão evoluído? Não tem É, como, gente. A gente vai sintonizar com espíritos mais evoluídos que a gente, mas que não são tão evoluídos ainda, é, não é? Não há condição, porque tem que existir um mínimo, né? Mas isso de uma pessoa Porque, que raciocina, né, Valéria? Porque do vaidoso, do orgulhoso, ele tá top, né? sim, por isso que eles usam os nomes, Ele né? Eles é de usam os Maria para nomes cima. É de para Maria para cima, poder, minha filha. é, para poder, como disse a Glória, né? Ter credibilidade, né? Porque a É. pessoa vê, ah, não, é Doutor Bezerra de Menezes. eu estou dizendo, É falou. do, né? É outro. É do tal não sei o quê, entendeu? Então, é complicado. Então, o estudo, a reflexão, né? É que vão nos dando o amadurecimento, o nosso amadurecimento também, é que vão nos dando essa, esse roteiro seguro, né? Para Vamos nos blindando. blindar dessas coisas e também saber identificar quando isso existe no outro, não é? Para que a gente não se deixe influenciar, não se deixe iludir. Porque a gente também não pode dizer que dessa água a gente não vai beber, Com porque muitas certeza vezes a não. gente se ilude também, não é? Porque temos as nossas dificuldades também, não somos perfeitos ainda, ainda estamos a caminho, né? Estamos procurando progredir, melhorar, né? Nos fortalecer através desses estudos do Evangelho de Jesus, tentando colocar Jesus na nossa vida, né? Não falando Jesus, 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 mas colocando o que ele fez, né, na nossa vida, né? E às vezes a gente vê que não é tão fácil assim, dependendo da situação, né? E ainda tem aquele assédio dos encarnados, né? Maravilhoso, não vê? Que vê, ah, mas você, os próprios amigos de Acelino, a princípio, concordaram com ele, não é que ele merecia ganhar aquela capacidade dele, não é?
porque não é depois, aqueles da casa espírita é que chamaram a atenção dele, mas aqueles amigos sociais dele Os até que se colaboraram com ele. beneficiavam, né? Os que se beneficiavam, né? E Até tem a concordaram vaidade com dele ele. também, né? A E tem a vaidade dele, vaidade, é que tudo é assim. Por isso que a gente fala, não deve elogiar muito. É, Não deve elogiar muito. Olha, gostei da mensagem que o seu guia trouxe. Me ajudou muito. Muito obrigada. Isso é uma coisa. Não tem problema nenhum. Agora ficar dizendo, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Ai, suas mensagens. Então você começa, e todo mundo falando para você, se você tem esse germezinho lá dentro, e a gente tem, mais ou menos desenvolvido, né? Aquilo pode vir a mexer com você. o E você próprio Chico pode. não É, foi assediado por espíritos do mal, não é? Até ele, né? sim, ninguém está livre, né? Claro que ele teve a atitude correta. Ele já Isso. era um espírito, né? Ele Que percebeu, podia ser rico, milionário, ele podia ser milionário. No entanto, ele sempre abriu mão, né? Ele abriu mão de receber qualquer coisa. Quando alguém dava alguma coisa para ele tentava. Deram um relógio, né? Tem a história do relógio que deram a ele. Sim. Logo a Era, seguir, ele era um carro passou também. um carro, exato, ele passava adiante. Ele passava adiante para quem precisava. Ele dizia, não, 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 as pessoas iam e ele passava adiante. Então, ele viveu. A história do Chico é uma história, né? é. História Exemplo. é um exemplo, né? É um exemplo para todos nós, porque ele perseverou até o final, né? Ele perseverou até o final. Verdade. Tentaram de tudo, né? Tentaram de tudo, mas ele tinha já um amadurecimento, ele veio com um mandato, vamos dizer assim, um mandato mediúnico, né? Ele era capaz de desenvolver aquilo e realizar, né? Tudo que ele realizou. Você vê, ele morava numa casa simples, né? Vivia do dinheiro que ele ganhava lá no Ministério da Agricultura, né? Um valor baixíssimo. E não, o que ele tinha, o que ele podia, né? E assim ele viveu dentro da humildade, ele viveu a vida dele e é um exemplo do que cada um de nós tem de ser, né? Claro, cada um é diferente do outro, mas a gente tem que observar certas coisas. E muitas vezes essas questões, né, que a gente acaba falindo, nem tem a ver com a questão só do dinheiro, né? A questão do dinheiro, é a questão do prestígio, Orgulho, acho que né? tem egoísmo também. Do poder que você tem, né? É, gente que quer fazer da religião profissão, né? Os profissionais da religião, né? Então, E egoísmo, às vezes você tem o que dar e não se é porque interessa, não, porque né? Não, Jesus disse, né? Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom, é uma faculdade que de graça a gente recebeu. A gente não pagou nada por isso. Então, ninguém tem que pagar nada, né? É só observarmos ninguém tem que isso. estudar, você tem que estudar para fazer um bom uso dela, né? Mas não Exato, para ter, né? exatamente. Eu até É, tinha mais material, mas eu sabia que não ia dar tempo, porque sempre, e olha que hoje foi até mais rápido. É, Mas a é que perdi, era muito grande, né? Tem diz que a É, muitos perdição, textos, né? é, diz que o homem se perde, né? É por poder, sexo e dinheiro. sim, Exatamente. é. Através daí, que às vezes não é só dinheiro. O Não, poder, não, é. Às vezes poder o poder é maior é, que o é dinheiro. maior, às É, vezes é mais importante que o é, dinheiro. exatamente. E está se utilizando de algo que não é seu, que é um empréstimo, né? É, É um com empréstimo, certeza. né?
Então, aí o que que acontece? Ele ficou na mão dos outros, né? Daqueles espíritos ainda infelizes, né? Não, ele Que, ficou com uma coisa horrível, né? A culpa, né? Aquilo ali deve ter é, prendido ele é, muito lá no é, umbral também. é. E, e, e que vem, né? E quando a gente vem, quando a gente retorna, né? Para uma próxima existência, né? Por mais que você tenha trabalhado isso no plano espiritual e tudo, quando você vem, de vez em quando, né? Você sente uma culpa, que você não sabe de onde que ela vem, né? Por, por N coisas, né? Não estou dizendo só mediunidade, pode ser qualquer coisa, é uma culpa que às vezes a pessoa sente em dados momentos, né? E você não sabe. Então, enquanto você não trabalhar aquilo também, quando você retorna, né? Você não consegue dissolver, se desligar daquilo, porque é algo que fica, né? Que é gravado, né? Tudo que a gente faz de bom é gravado na nossa intimidade, no nosso espírito, assim como tudo que a gente faz de mal, né? Que repercute mal na vida do outro, no nosso semelhante também, né? Assim é feito, né? E há aqueles que se agarram às leis humanas, e se esquecem das leis espirituais, né? Então se justificam para com isso. Mas as leis humanas têm a ver com a condição humana daquela época, né? Daquele tempo. Nem sempre elas são Uhum. é, razoáveis, nem sempre elas são corretas, né? Nem sempre. A gente está vendo aí nos dias atuais, né? Essa questão toda do clima, né? É, Enquanto isso, né? O Sul todo alagado e no Congresso eles querendo votar lei aos escondidos na madrugada para beneficiar toda espécie de exploração, de desmatamento, enfim. Então é isso que nós vivemos, né? Então são atitudes, são comportamentos, são situações que nós criamos que vão fazendo a nossa derrocada, né? Aí é como a gente ir à bancarrota, como ele fala lá no início, né, do capítulo, né? Então, espiritualmente falando, nós podemos dizer que todos praticamente somos fracassados espiritualmente, porque com certeza nós já poderíamos estar mais avançados, né? Já poderíamos ter evoluído mais, já estar mais Não, estou adiantados, assistindo aula. mas Posso ir daqui a pouco? ainda Estava nos, onde? ainda nos fixamos, né, naquelas situações e circunstâncias que ainda temos prazer com elas, né? Ainda sentimos desejo de tê-las, de realizá-las, né? Ainda nos comprazemos com isso tudo. Então, é difícil. É mesmo através da reformulação íntima que vem muitas vezes através da dor, né? Do impacto que a gente sofre, para que a gente mude de comportamento, mude de atitude e se renove, né? Dando oportunidade de tudo que está ao nosso redor também se renovar. Então, a gente tem que orar muito, e tem que praticar muito aquilo que Jesus nos orientou, né? Alguém quer falar alguma coisa? olhar, vigiar e orar. É isso mesmo. Porque, É olha, isso aí. e Tá, pensar que a tá, gente pode, né? A gente não sabe, né? A gente pode cair um buraco desse, aí, um tropeço desse. E olha a responsabilidade, né? E olha a consequência espiritual né? é, Essa criatura, que sofrimento, né? é, Que coisa. É uma história bem forte. bem forte, é. É um alerta para a gente também, né?
é um Alerta, alerta para todos nós, né? com certeza. Então, esses Verdade. livros são muito importantes porque eles nos ajudam, né, a caminhar, nos ajudam a enxergar melhor as coisas, né? Não só dentro da mediunidade, mas também na nossa vida em comum, né? Olha a vigilância que É, nós somos chamados a Assim, ter e, e caindo sempre naquela questão do autoconhecimento para que você consiga entender, nós, né? Consigamos é, entender algumas tendências que nós ainda temos e é, dizer aquele, peraí, estou indo errado porque eu tenho essa tendência, se eu for por aí, vai ser um desastre moral, é, espiritual. Então, vai cair no autoconhecimento, vai cair no estudo, temos que continuar estudando para não cair nessas esparrelas e precisamos saber das tendências que ainda temos, e para saber isso, só parando para reflexão no autoconhecimento, porque é, sempre tem uma coisa que você sente ali, ué, mas por que que eu estou sentindo isso? Espera aí, vamos pensar. exatamente. sim. Vamos refletir. É difícil, mas temos que conseguir, temos que ir em frente, temos que ter esperança e saber que é aquela, como disse aí, até teve um texto que diz, Deus não está pobre, lá no início, né? É, Nunca está pobre de misericórdia também, né? com certeza. Então, vamos seguindo nos estudos, nas reflexões, em captarmos essas tendências que ainda temos para ver se conseguimos, ainda muito imperfeitos que somos, mas ver se conseguimos, né? Porque é aquela coisa, os benfeitores nos intuem, nos intuem, nos intuem, e por que não percebemos as intuições? Porque ainda É, temos tendências terríveis que nós ainda não as conseguimos reconhecer. Então, é. não E conseguimos pegar a intuição, pelo menos eu penso assim. quer falar, Jane? Para a gente depois encerrar. Tá sem som. Tá sem som, Jane. Tá sem som, Jane. Tá sem som. E agora? Tá, Agora agora tá foi. com som. Uma coisa que eu achei interessante foi o Acelino querer justificar, dizendo que como os sacerdotes, né, católicos romanos ganhavam, por que que ele também não podia ganhar, não é? Ele convenceu aqueles que estavam ali próximos dele, ele até convenceu, acharam, e eu acho que a gente faz isso às vezes. Ah, eu não posso fazer isso por causa disso. Ah, eu fiz aquilo por causa daquilo. Eu acho que a gente procura muito se justificar também, É. ainda. E ele fez É isso. uma verdade, mas o que serve para um não serve para outro, né? Serve para um não serve para outro, O né? Acelino começou fazendo isso, É, justificando, fazer aquilo tudo, né? Não tinha justificativa, né? é, Mas ele encontrou um jeito até de se acalmar, acalmar a consciência dele, né? Justificando aquilo que ele pretendia fazer, porque cobrar, quando né? você quer muito, né, alguma coisa, você quer fazer aquilo, você justifica, você encontra, você pega várias coisas e encaixa para que elas se transformem na justificativa perfeita para o que você quer realizar, para que todos aceitem, né? Para que seja aceitável, vamos dizer assim, né? Você Nós não Isso é, aceita nada, né? ainda somos mestres nos desculpismos. é Hum, ainda, é verdade. verdade. É um trabalho, é, é um Deve ser trabalho incessante, é. hercúleo, né? Incessante, né? É claro que todos nós também, né? Nós, nós não podemos dizer
julgar ninguém, porque não sabemos o nosso passado, né? Se o nosso É. presente é o que é, né? O nosso passado nós desconhecemos pela bênção do esquecimento do passado, né? Pelo menos por enquanto estamos na vida física, né? Então, o que nós temos que ter em mente é que, no caso dele específico, né, houve realmente um fracasso grande, mas que Deus dá sempre oportunidades para recomeçarmos, né? Há sempre a misericórdia de Deus e Ele nos dá essa oportunidade para que a gente possa seguir, né, avante. Agora, não vamos esquecer que essas novas oportunidades não serão tão facilitadas quanto aquelas que nos deu primeiro. Cada vez que eu não realizo algo que já deveria ter realizado e que uma nova oportunidade me é dada, mais difícil se torna essa outra vez, né? São mais cacos para juntar, né? E tudo se torna mais difícil, mas não impossível, né? Então, a Denise quer falar? Quero. Eu peço desculpa e peço licença que eu vou precisar sair, tá? Que eu vou ter que ir à Ah, tá. rodoviária, tem um horário. Você falou. Vai com Deus, querida, tá? Muito obrigada Obrigada. por ter vindo. Um Muito beijo para obrigada. vocês. Bom Para restinho de vocês final de também. semana. Para Obrigada pelo você estudo, também. tá? Vai com Boa Deus. viagem. Obrigada. Vai com Tchau, Deus, tchau. boa Vou viagem. buscar uma pessoa que está chegando. Ah, Tchau, tchau. Sim. tchau, tchau. Beijinho. Boa noite, Tchau. Matheus, também. Tchau, querida. Vai com Deus. Boa noite, mãe. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar? Hoje eu estou fazendo questão de terminar na hora, que eu sempre atraso. Vamos orar, vamos orar, Vamos orar. vamos Vamos orar orar. para não nos deixarmos ser arrastados por essa, né, Quem por fez a essas prece semana ilusões. passada? Quem foi que fez a prece semana passada? Eu não. Eu acho prece, não me lembro. Final. Foi Você não se homem. lembra? Então faz você. Faz a nossa prece. Ah, nossa prece é de agradecimento. É de agradecimento por essa grande oportunidade que nós temos de nos reunir, né? De termos a oportunidade de todos os sábados, ou quase todos os sábados, estarmos juntos, aprendendo sempre um pouco mais, aprofundando os nossos conhecimentos, conhecendo algumas coisas a mais, para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade amiga que nos assiste, com certeza, que nos permite chegar até aqui, né? Que nos ajuda a chegar até aqui e nos reunirmos. É muito bom estar contigo, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos, tá? Graças a Obrigada. Deus. Obrigada. Um Obrigada beijo a grande você. para vocês. Obrigada pela vinda de vocês. Ótimo fim de semana e uma boa semana também para todos. Obrigada, Valéria. Obrigado a todos. Beijo, Obrigada. obrigada. Beijo a todos. Beijo. Para vocês também. Fiquem com Deus. O Alberto falou, eu não ouvi, Alberto. Hein? Eu agradeci a Valéria e a todos. Obrigada a vocês também. Obrigado. Beijinho Estão no aqui coração para a de gente todas. trocar. Com Deus. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Oi, Lelinha. Cadê Lelinha? Agora saiu ela. Ah, tá Ah, não, tá ali. aqui. É. Já vi. Tchau, fiquem com Vocês Deus. notaram que eu caí? Você notou, Alberto, que eu Não. estava admitindo? Eu caí. Teve uma hora Sim, que eu caí, notei, aí eu vi. eu admiti. Foi. Você me eu admitiu de novo. É. Obrigada, Levantei. gente. Graças a Beijo. Deus. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Beijão, beijo. beijão. Obrigada. Vocês também.